Olá pessoal, todos bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou seguir com vocês o raciocínio sobre a primeira fase da aplicação da pena. Então até agora eu já trouxe para vocês alguns conceitos, alguns elementos que nós vamos precisar deles para poder avançar, porque eles vão servir de subsídios necessários para que nós consigamos concluir o estudo da aplicação da pena. O segundo elemento que integra o artigo 59, como nós vimos na aula passada, o primeiro elemento é a culpabilidade. O segundo elemento são os antecedentes. E aqui cabe uma informação. Não é raro encontrar, muitas vezes, entre meus alunos, a seguinte indagação. Professor, se a pessoa tiver bons antecedentes, o juiz pode diminuir a pena prevista para ele? Resposta, não. O juiz não pode utilizar os bons antecedentes como forma de diminuição. É importante a gente entender que obrigação não se confunde com mérito. A pessoa ter bons antecedentes é quase como um dever objetivo de conduta, um dever de vida social. Então, se aquela pessoa não apresenta nenhuma circunstância que possa ser majorada negativamente por parte do juiz, o que o magistrado deve fazer é fixar a sua pena no mínimo legal. Um outro ponto importante, e aqui a gente precisa recorrer ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A súmula 444 do STJ determina que nós não podemos utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para majorar a pena base do agente. Então, o fato de a pessoa estar respondendo a inquéritos, o fato de ela ter inquéritos abertos contra si, o fato de ela ter ações penais em curso também contra ela, por entendimento jurisprudencial consolidado e até sumulado, isso não pode ser majorado negativamente, não pode ser sopesado negativamente por parte do juiz. Então, se aquela pessoa responde a inquéritos policiais, responde a ações penais, até em respeito ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, a pena dele não pode ser majorada por isso, ok? Bom, um outro ponto fundamental no estudo dos antecedentes é nós não fazermos confusão entre maus antecedentes e reincidência. Pessoal, a reincidência é uma circunstância agravante que nós vamos estudar na segunda fase, porque ela está prevista lá no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Os maus antecedentes são diferentes disso. Mas para a gente entender os maus antecedentes, eu vou precisar antecipar alguns conceitos ligados à reincidência. Primeiramente, o que é reincidência para fins penais? Nós temos dois dispositivos que tratam da reincidência, né? Um no artigo 63 do Código Penal e o outro lá no artigo 7º da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Tanto no 63 quanto no artigo 7º lá do decreto, nós temos o Instituto da Reincidência. Eu vou me ater agora ao artigo 63. O artigo 63 ele estabelece que verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Então, para que alguém seja considerado reincidente, o momento do cometimento do crime tem que ser após o trânsito em julgado de um crime qualquer anterior. E um outro ponto fundamental para a gente aqui é que essa reincidência ela não é uma circunstância eterna, ela não é uma circunstância de longa duração. A duração máxima da reincidência para fins penais vem descrita lá no artigo 64, inciso 1, que ele estabelece que a reincidência ela só vai durar 5 anos após o cumprimento da pena. Então, depois que o sujeito foi condenado e cumpriu a sua pena, dentro desses 5 anos posteriores, ele é considerado reincidente, se ele cometer, obviamente, um novo crime. Então, no julgamento dele por esse novo crime, quando o juiz estiver na segunda fase da aplicação da pena, ele vai majorar essa pena em razão da reincidência. E após esses 5 anos, o que acontece com esse indivíduo? Pessoal, depois desses 5 anos, ele recupera a primariedade. Só que aí ele vai passar a ser chamado primário
com maus antecedentes, ok? Então vejam bem, essa é a primeira hipótese onde nós verificamos os maus antecedentes. Aquele caso do indivíduo que já foi julgado, já foi condenado, já cumpriu sua pena, 5 anos após, ou seja, quando ele já está em liberdade, 5 anos, e lembrando, nesses 5, você pode computar o tempo do período de prova, seja do sursi, seja do livramento condicional. Então, por exemplo, se ele está com o período de prova do sursi de 2 a 4, pegou 2 anos, por exemplo, de sursi. Para que ele recupere a primariedade, vão faltar apenas 3, ok? Porque esses 2 anos do período de prova serão computados. Tranquilo? Bom, então, depois que passa esses 5 anos, ele volta a ser primário. Só que aí ele vai ser primário com maus antecedentes, ok? Então aí você vai poder usar lá na primeira fase os maus antecedentes. Ah, mas como é que o juiz vai saber isso? Todo juiz, quando vai julgar, é imprescindível que ele tenha acesso à FAQ do acusado, que é a folha de antecedentes criminais. E na FAQ vai constar o histórico criminal dele. Tudo que ele já fez na vida pregressa, todos os crimes pelos quais ele respondeu, todas as ações penais que ele respondeu ou que esteja respondendo. Então o juiz tem acesso a essas informações. E é com base nelas que ele vai fazer a análise acerca da reincidência, a análise acerca dos maus antecedentes, ou mesmo passar em branco por essas duas circunstâncias. Ok? Então o primeiro caso é esse, quando ele cometer o crime após os 5 anos do trânsito em julgado do crime anterior. O segundo caso é com relação a crimes anteriores, mas crimes militares. Crimes militares próprios. Então, se o indivíduo já tiver sido condenado anteriormente por um crime militar próprio, o crime militar próprio, assim como os crimes políticos, eles não geram reincidência. Então, por exemplo, ele foi condenado por um crime militar próprio, por exemplo, deserção. Como é que eu sei que um crime é militar próprio ou não? O crime militar próprio, pessoal, é aquele que não tem conduta análoga entre o Código Penal comum. Então, existem uma série de crimes que estão descritos no Código Penal Militar e que não têm correspondente no Código Penal comum. Os crimes militares impróprios são o roubo, o furto, a extorsão, o estelionato, que existem tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar. Então, se o militar tiver sido condenado por um crime militar próprio, deserção, insubordinação, entre outros tantos, esses crimes antecedentes não gerarão reincidência, por disposição expressa do artigo 64, inciso 1. Porém, poderão ser levados em consideração na primeira fase como maus antecedentes. Então esse é o segundo caso em que os antecedentes vão ser sopesados negativamente para ele. E a terceira hipótese é aquela em que o indivíduo, vamos supor, ele tinha cometido um crime de estelionato, vinha sendo julgado por esse crime de estelionato e depois ele comete, durante o processo pelo estelionato, ele comete uma lesão corporal grave em alguém. Esse indivíduo cometeu um estelionato, depois ele cometeu uma lesão grave e durante o processo da lesão grave transita em julgado a condenação dele por estelionato. Vejam, ele não pode ser considerado reincidente. Por quê? Para que ele fosse reincidente, essa lesão grave teria que ser cometida após transitar em julgado o crime de estelionato, porque é isso que diz o artigo 63. Verifica-se a reincidência quando a gente comete o novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Então, se o novo crime, no exemplo que eu dei, se a lesão corporal grave ela tiver sido cometida durante o processo do estelionato, ele não é reincidente. Mas enquanto ele está respondendo pela lesão corporal, transita em julgado a condenação dele por estelionato, e a condenação da lesão grave só vai sair após esse trânsito em julgado, reincidente ele não será. Porém, essa condenação pretérita, essa primeira condenação por estelionato, vai ser levada em consideração sim como maus antecedentes, lá no artigo 59, na primeira fase da aplicação da pena para ele. Ok? Então, importantes questões que eu levantei aqui para vocês, somente ligadas aos antecedentes. Ok? O terceiro vetor, lá no artigo 59, fala sobre a conduta social. Pessoal, a conduta social, no que ela consiste? Ela consiste na análise do comportamento daquele indivíduo em sociedade.
Eu brinco sempre com os meus alunos que é importante você se relacionar bem com os seus vizinhos, com as pessoas que são próximas a você. Porque amanhã ou depois, seja para quem for fazer concurso e tiver uma investigação social na sua vida, é importante que seu vizinho fale bem de você. Brincadeiras à parte, é nesse momento que a gente passa a entender, é no estudo da aplicação da pena que a gente passa a entender como pessoas que são processadas entregam para os seus advogados nome de pessoas que não presenciaram aquele crime para serem testemunhas. Que tipos de testemunhas serão essas? Serão as chamadas testemunhas de conduta, que muita gente chama de testemunha de caráter, testemunha de referência, enfim. São pessoas que vão comparecer em juízo tão somente para falar sobre a conduta social daquele indivíduo. Como é que ele se comporta? Se ele é uma pessoa que arruma confusão ou se ele é uma pessoa de bem. Se for arrolado pela defesa, quero crer que as testemunhas sempre vão dizer que ele é uma pessoa de bem, não é isso? Então, esse elemento conduta social é importante para o juiz também na hora do cálculo da pena do réu. O quarto elemento descrito lá no artigo 59 é a personalidade do agente. Esse é um elemento bastante problemático, até porque o contato do magistrado com o réu é um contato muito superficial, para ele poder traçar algum tipo de perfil de personalidade daquele indivíduo. Então, muitas das vezes, os magistrados não analisam negativamente o item personalidade, exceto casos extremos, onde aquele acusado, durante a audiência, intimida o juiz, fala alguma coisa que não devia ser dita, mas que também não é frequente, embora no imaginário coletivo se pense isso, né? Se pense que os réus em audiência têm postura arrogante e ficam afrontando o juiz. Nem sempre isso acontece, pelo contrário, é até raro isso, ok? Então a gente já viu culpabilidade, antecedente, conduta social, agora a gente falou da personalidade. Depois da personalidade, o artigo 59 traz para a gente os motivos do crime. Na parte dos motivos, a gente vai analisar a razão de ser, a razão de agir. Por qual motivo aquele indivíduo se comportou daquela maneira? Qual foi a sua motivação para o cometimento daquele crime? Nós precisamos ter cuidado com a motivação, porque muitas circunstâncias que nós entendemos como elementos motivadores, eles já vêm previstos no próprio crime como qualificadoras. E aí, quando a gente tem esse confronto entre um motivo e uma qualificadora, a qualificadora prevalece. Até porque, como já expliquei para vocês, a qualificadora muda a escala penal. Então, em termos de gravidade, a qualificadora é pior do que uma circunstância judicial. Tá? Então, nos motivos, ele vai analisar a motivação, mas tomando sempre cuidado com o conflito. De você ter um motivo previsto no 59, previsto como agravante, previsto como causa de aumento ou previsto como qualificadora. Então, tem sempre que observar e fugir daquele instituto chamado bis in idem, que é justamente a dupla punição pelo mesmo fato. O próximo item do 59 são as circunstâncias do crime. Então, ali, o que vai ser analisado? Como aquele crime foi cometido, né? Então, ao invés de analisar o porquê, de motivação, etc., você agora vai analisar a forma. Que tipo de instrumento ele utilizou, qual foi a forma como aquele crime foi cometido. Então, essa análise circunstancial do crime também é importante. Lembrando sempre que eu não posso levar em consideração circunstâncias que já integrem o tipo penal. Circunstâncias que já sejam elementares do crime, elementos constitutivos do tipo penal, eu não posso usar também como algum item para aumentar a pena do réu, ok? Então vamos recordar aqui. Vimos culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, próximo item, consequências do crime. Nas consequências, nós veremos o que aquele crime acarretou de efeito. Por exemplo, o indivíduo que comete o crime na presença do filho da vítima, o sujeito que comete o crime e a vítima era arrimo de família, sustentava aquela família, enfim. Todas essas consequências poderão ser analisadas, sopesadas pelo juiz de forma negativa. Tá? Tudo que aquele crime tiver trazido de efeito deletério, o juiz vai levar em consideração para aumentar também a pena do réu. E o último elemento, previsto lá no artigo 59, é o comportamento da vítima. É um instituto que gera uma certa dubiedade, ou seja, o que o comportamento da vítima poderia servir para majorar a pena do réu.
Claro que pode, numa circunstância em que a vítima tiver tido um comportamento exemplar e, a despeito desse comportamento da vítima, o agente praticou um crime com violência extrema, né? Por outro lado, o que a gente tem que analisar também é a possibilidade de concorrência de culpas entre o agente e a vítima. Casos muito frequentes em velocidade excessiva no trânsito, onde o agente está em velocidade excessiva, mas a vítima está atravessando fora da faixa de pedestres, por exemplo. Então a gente tem uma circunstância onde o agente que estava em excesso, obviamente, praticou uma conduta grave. Porém, a vítima, por seu turno, também contribuiu para aquele resultado. Então, nessa concorrência de culpas, a gente vai analisar esse comportamento da vítima de forma a diminuir a pena do réu. Como eu tinha falado lá atrás, essa é a única hipótese em que essa circunstância pode ser utilizada, as circunstâncias podem ser utilizadas para diminuir. Porque, via de regra, as demais, elas são usadas sempre de forma negativa. Ok? Pessoal, mais um último detalhe aqui para a gente finalizar o estudo da pena base. Na primeira fase, o juiz tem que tomar um cuidado. A pena não pode ficar nem acima do máximo e nem abaixo do mínimo. Então, por exemplo, se a pena prevista para o crime é de 1 a 4 anos, na primeira fase o juiz tem que ficar nesse intervalo. Se a pena é de 6 a 20, de 6 a 10, enfim, seja qual for a pena, dependendo do crime, cada crime tem sua pena combinada, como vocês bem sabem, ele tem que ficar preso nessas duas circunstâncias. Isso também acontece com as agravantes, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Porém, na terceira fase, isso não acontece. Porque, como eu expliquei para vocês, na terceira fase eu tenho uma fração. Então vamos supor que o sujeito já foi condenado com primeira fase, segunda fase, já teve a pena dele próxima do máximo ali. Um furto, por exemplo, em que ele já está na segunda fase com a pena em 3 anos. E aí você tem, na terceira fase, uma causa de aumento de metade. Se você tem que aumentar a pena dele em metade, fatalmente essa pena vai passar de 4 anos. Ela vai ficar em 4 anos e 6 meses por conta desse aumento em metade de uma pena de 3 anos. Então, na terceira fase, o juiz pode extrapolar esse patamar máximo. Na primeira e na segunda fase, não. Ele tem que ficar adstrito ali ao mínimo e ao máximo. Tá? Existe divergência sobre a possibilidade dela ficar abaixo do mínimo e eu vou deixar para analisar isso com vocês quando a gente estudar as atenuantes. Lá eu vou falar com vocês sobre essa controvérsia, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido esse artigo 59, todos esses vetores, todas essas circunstâncias. Lembrando que eu expliquei para vocês que o aumento pela jurisprudência tem que seguir a linha de 1/6, pela doutrina pode chegar no máximo a 1/8, porém, na maioria das vezes, o que a gente vê no caso concreto é o juiz aumentando de acordo com o seu critério pessoal, de acordo com a sua subjetividade. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando e até o próximo. Um grande abraço.